Aviso: cenas fortes. Assista por sua conta e risco. Obrigado pela compreensão. Tirando o entulho do caminho, eu saí, finalmente, chegando em espaçoso e claro ar aberto. Kaito gritou: estou livre. Tendo viajado, através da longa e escura passagem subterrânea, eu havia finalmente chego ali, onde eu posso saudar o sol. Eu soltei um grito uivante, enquanto esticava meu corpo, e me banhava em sol. Esses eram os subúrbios, das canaletas inabitadas, da capital real. Tomando um fôlego profundo, próximo da saída, da passagem de pedra, o cheiro do brilho do sol estava incorporado nos odores refrescantes da floresta verdejante. Eu vi o sol pela primeira vez em 3 meses, se você incluir minha primeira vez. Apesar de nenhum dia ter se passado desde que minha segunda vez começou. Depois de escapar do lugar em que fui morto, Ryudouden, eu continuei me escondendo. Antes, eu não tinha sido capaz de apreciar o sol, que é um motivo de eu ter sido movido às lágrimas quando eu vi o sol. Kaito falou: o sol é ótimo. Depois de ser profundamente movido pelo esplendor do mundo, sob o céu azul, uma chave foi ligada dentro da minha cabeça. Meu objetivo foi decidido. Tendo sofrido por todos aqueles caras que me enganaram e traíram, e tendo tido minha dignidade pisoteada ao máximo, eu realizarei minha vingança. Isso dito, neste momento, me falta poder, tempo e preparação para fazer isso. Como esperado, de um nível 1. Estou limitado a um estilo de jogo, sem correção de skill, e minha estamina não é nem de perto o suficiente para enfrentar mais de 500 cavaleiros. Por ora, porque somente a princesa e os cavaleiros no palácio sabem meu rosto, eu não preciso ser muito cuidadoso se eu deixar a cidade do castelo. Diferente da vez que eu estava sendo perseguido, após meu rosto se tornar bem conhecido por derrotar a Lorde Demônio. Ao menos, não deve haver uma situação onde eu não serei capaz de entrar num restaurante, ou hotel, ou mesmo a cidade em si, sem vestir um longo robe para cobrir meu rosto. Virando meu olhar de volta ao sol, mais uma vez, eu vi que o sol estava se pondo um pouco. Era aproximadamente 1 hora após meio-dia. Eu pensei de volta à vez que eu fui invocado primeiro. Kaito falou, com a habilidade do mago da corte real, levará provavelmente um dia inteiro para o castelo se recuperar o suficiente para relatarem sobre mim em detalhe. Bem, eu devo ter bastante tempo, se eu não desviar o caminho. Eu comecei a andar tranquilamente até a rua principal da capital real e olhei para o cenário da cidade depois de uma longa ausência. Para ser franco, esses residentes da capital imperial eram pessoas que haviam acreditado na declaração do reino e da igreja e se tornaram hostis. Eu havia realmente pensado que eu poderia querer bater nos rostos deles, bem forte, como eu fiz com a princesa e os cavaleiros quando eu os vi. Mas isso não aconteceu. Talvez foi porque a maioria não tinha relação, membros ordinários da população, e também não incitaram a traição. Claro, eu não gostava deles, ao ponto de pensar naturalmente: seria bom se essas pessoas ficassem infelizes. Se apenas elas caíssem e atingissem suas cabeças numa pedra e se tornassem aleijadas amanhã, ou algo assim. Mas, ao invés de gastar meus recursos neles, eu tinha pessoas que eu queria matar ainda mais. Resumindo, era uma questão de priorizar. Eu pausei meu pensamento vago. A primeira coisa que nós devemos fazer se trata de arranjar fundos de guerra. Sobre isso, eu tinha algo de uma perspectiva. O pesado colar que eu havia tirado da princesa foi mantido no bolso do meu uniforme. Mesmo se nós ignorarmos o fato que este item veio da família real, com um mitril, colorida gema mágica, e encantamentos que aplicam alguma correção de agilidade ao proprietário, o valor ainda é bom. Se isto fosse vendido, seria possível obter fundos o suficiente rapidamente. Claro, isso deve ser vendido cuidadosamente. Minha aparência não era nobre em aspecto algum, e para começar com isso, não haviam quaisquer lugares que comprariam este item, nem qualquer lugar de mercado onde isto possa ser vendido. Com essa razão, eu não segui para o povo armando a loja, encarando a rua principal. Ao invés disso, foi os guetos que ocupavam um canto da capital do reino. Era um lugar onde pessoas suspeitas iam para tirar um sustento. Eu lembrei que, se eu entrasse no beco apropriado e avançasse na direção deserta suja, eu iria aparecer num lugar onde eu imagino se é a mesma cidade, antes de tarde.
As rachaduras e dano às paredes desta casa suja gasta se destacam e o cheiro de cocô, mijo e lixo anda por toda parte, como que para escarnear o conceito de saúde pública. As pessoas sentadas na beira da estrada tinham olhos tristes e caídos, ou caso contrário, seus olhos brilhavam no que eles olhavam por presa para caçar. Olhos observadores e olhares avaliadores estavam divididos em metade cada, e os olhares ridicularizantes, misturados, ocasionalmente, devem ser novatos aos guetos. Os guetos, em qualquer cidade, são lugares onde amadores, que julgam pelas aparências, não conseguem viver muito. Alguém falou, ei, Nintia, no modelito inusual. Por que você está neste lugar sozinho? Não houve resposta. Alguém falou, Oto, isso dá azar, Nintia. Eu temo dizer que tanto os caminhos para frente como para trás estão sem saída agora. Se você quer passar, é senso comum que você seja requerido a pagar um pedágio, certo? Sorrindo cinicamente e rindo, 5 ou 6 pessoas me cercaram. Kaito falou, eu sempre pensei sobre isso, mas este clichê. Não, ao invés disso, é legal, porque a conversa seria mais rápida. Não tenho o que fazer, eles acham que esta pessoa é um alvo fácil, ao me verem sozinho, com esta aparência. Mas em geral, por qual razão, gangues como essa aparecem, durante a primeira vez que eu venho nos guetos, de qualquer cidade? Eu conheço os guetos, de cada cidade, em que eu me tornei um bom conhecido, como um fugitivo. Eu sei que eles são variados, e as áreas traseiras são convenientes. Então, não utilizar os guetos, durante a segunda vez, é algo que eu não posso fazer, apesar de eu me sentir um pouco exausto, com o pensamento de ter que repetir este clichê em toda a cidade. Como eu estou sozinho, nesta segunda vez, eu pensei que isto era inevitável, mas para este tipo de desenvolvimento, mexer com o coração está limitado a apenas a primeira vez, ou a segunda, no máximo. Mais que isso, seria absolutamente, apenas incômodo. As pessoas nos guetos, pela área, rapidamente, vazaram de medo em serem envolvidas. Uma pessoa só pode viver muito, nos guetos, por ter ambos, inteligência e força. Kaito falou, eu perguntarei, apenas por precaução. Vocês são meus inimigos. Um deles falou, o que esta galinha perdida acabou de dizer. Kaito falou, escutem aqui, apenas me respondam. Vocês não são meus alvos particulares para vingança, então eu não ligo se você sair, porque também é incômodo matar vocês. Algum deles falou, o quê? Eu pensei que você fosse um idiota, ou algo assim, por vir até os guetos sozinho, mas você é um genuíno cretino, que se acha. Ele não entende a realidade da situação, este cretino é uma verdadeira presa fácil. Quando o homem careca, bronzeado, que parecia ser o líder, rugiu com risada, os seguidores também começaram uma grande algazarra, seguindo ele. O líder falou, ei, deixe tudo que tem de valioso, e seus bens, então, eu não lhe matarei. Eu só te venderei, como um escravo. Kaito falou, entendo, então, esta é sua resposta. Vendo que esses rufiões vieram atacando todos de uma vez, eu fui primeiro, e com a Fire Spider, Legsword, e cortei todos os membros dele, debaixo das canelas. Gritos de dor. Subitamente, tendo perdido ambas as pontas de suas pernas, o grupo inteiro de rufiões, sem suporte, caíram no chão, despavimentado. Algum falou, oh, o que é isto? Dói, dói. Outro gritou, e falou, o que aconteceu? Como eu odiava ser coberto no sangue das minhas vítimas, eu usei a Fire Spider, Legsword, que produz uma alta temperatura da espada em si, para cortar. Então, a ferida é meticulosamente cauterizada, e sangue não jorra para fora. Outra função desta espada é rapidamente transmitir o calor para as coisas com que ela entra em contato. O uniforme que eu estou vestindo agora é o que eu usei como roupa para todo dia, durante a primeira vez. Apesar de imediatamente, após eu ter partido na jornada, eu fui atacado por bandidos noturnos, e ele acabou sendo ferrado após repeli-los. Eu obter uma espada com um efeito de arrumar roupas, após de eu ter sido abandonado, e me sentindo para baixo, eram memórias amargas. Kaito falou, desta vez deu certo. Abrir status. Ignorando os gritos dos rufiões, por trás, eu chequei meu status. Como esperado, eu fui capaz de obter a skill, Rast. Eu devo ter obtido visão noturna quando passei pela passagem subterrânea. Como o nome diz, a skill, visão noturna, me permite ver no escuro. E a skill, Rast, me permite, temporariamente, aumentar meu nível de agilidade por imbuir magia nas minhas pernas.
Para ser honesto, logo quando eu comecei esta segunda vez, em outras palavras, algumas horas atrás, quando eu segurei o pescoço da princesa, eu também usei isso. Quando eu tentei passar pelo cavaleiro, eu falhei, e senti um pouco de um rebote no meu pé. Se eu tivesse sucedido, uma queda de MP não deveria ter ocorrido. Então, eu provavelmente não tinha adquirido raste. Apesar de eu não ter recuperado o MP, porque eu não descansei, meu MP, que eu estava recuperando, através da passagem do tempo, havia se recuperado por cerca de 30%, ou por aí. Mas como raste foi usada, 20% foi gasto. Será difícil de treinar esta skill depressa, com seu largo ritmo de consumo. Contudo, como minha magia não foi consumida toda de uma vez, não pareceu desagradável, mas de acordo com meus sentidos, não foi nem um quarto de um dia, desde que a segunda vez começou. Mesmo quando eu entendi tudo isto na minha mente, a inabilidade de usar as skills que eu havia tratado como uma extensão dos meus próprios membros, era uma sensação que eu não estava acostumado, de forma alguma. Kaito falou, oi, não corra. Você não é o líder. Um grito soou. Tendo perdido seus pés, com Fire Spider, Legsword, eu arranquei os braços do rufião, que tentou fugir, ao se rastejar. O líder gritou, Guá, está quente, Guá. Kaito falou, isto está tudo bem, não me encharcando, em sangue jorrando, é um ponto alto. Enquanto eu estava casualmente dizendo isto, eu observei o homem, que ainda estava gritando, mesmo agora. Diferente de quando ele foi cortado, o homem cujas feridas foram cauterizadas, enquanto sendo esfaqueado, soltou lágrimas, muco e saliva, devido à dor de ter seu corpo queimado. Kaito falou, se eu não produzir uma bola de fogo, a maioria da minha magia não será consumida. Não há tamanho da lâmina, então, é fácil de cuidar, e acima de tudo, há pouca perda de sangue, então, ele não morrerá facilmente. Até agora, eu só usei ela, ao ponto de fazer carvão, mas com isto, é uma espada espiritual, conveniente. Alguém falou, monstro. Outro gritou. Quando eu ri, em bons espíritos, os rufiões petrificados, molharam suas calças, com rostos terríveis. Kaito falou, é uma imagem imunda. É diferente para eles, mas mesmo quando eu vejo aquelas expressões suas, sabem. Ainda, meu alvo de vingança, são aqueles que me traíram, diretamente, da última vez. Mesmo que eu espancasse aqueles caras, eu não estaria, nem um pouco feliz. Kaito falou, tanto faz, até mais. Dizendo apenas isso, eu infundi magia, na Fire Spider, Legsword, e sem reservas, cortei nos pescoços deles. Com um movimento da espada, o cheiro de carne queimada se espalhou, e sons de pingo ecoaram. Kaito falou, bem, eu acho que é hora de ir. Resmungando para mim mesmo, de tal maneira. Deixados para trás, naquele beco, estavam corpos, que tinham faltando suas partes, abaixo das canelas, e acima de seus pescoços. Pés, de donos desconhecidos, e rostos marcados, em expressões aterrorizadas, com feridas queimadas, até que ficassem torradas. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.